Fala, como é que você viu tudo isso? Movimentou os bastidores da política em Brasília, nessa decisão do ministro Dias Toffoli? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Sim, movimentou. Foi o assunto do dia aqui em Brasília, dos dois lados, né? Movimentou tanto a situação, mostrando aí que ecoou o que seria uma justiça do ministro Toffoli, e a oposição, obviamente, que está reclamando. Mas o ponto que o Sakamoto tocou, Diego, que eu acho que é bem importante, também ali em setores, no próprio STF do Ministério Público, a decisão do ministro Dias Toffoli, ela foi vista mesmo como um sinal de reaproximação com o Lula, justamente por todas essas questões que o Saca colocou, né? E eu acho que a gente está vendo aí, né, já é um processo que vem de algum tempo, não é de hoje, um esvaziamento da Operação Lava Jato, né? Ficou a questão das relações e a questão da participação do ex-juiz Sérgio Moro, que acabou entrando na política antes até, né, de virar senador. A gente viu ele saindo da cadeira de juiz para assumir um cargo no governo Bolsonaro, com o objetivo, claro, a gente sabia que o objetivo dele era chegar ao STF, enfim, tinha essa pretensão, mas ele entrou no mundo da política e aí agora a gente vê, com o passar do tempo e essas questões sendo trazidas à tona, a gente vê esse esvaziamento da Lava Jato sendo concretizado quase como uma pá de cal na operação, né? Eu acho. Eu acho que a Lava Jato ela vai ficar, o Saka citou a Itália, né, que tem aquela coisa da Operação Mãos Limpas, que aconteceu algo similar. Eu acho que a Lava Jato começa a ficar para trás mesmo, e com o presidente Lula aí, como diz, já com essas missões de Flávio Dino e Messias, que também são dois postulantes a cargos no STF nesse momento, mostrando que estão dispostos a também, digamos assim, fazer justiça com o Lula, que sofreu, como o Sakamoto lembrou, 580 dias na prisão por conta das decisões da Lava Jato, que hoje o ministro Dias Toffoli classifica como um erro histórico. Um dia, sim, que movimentou bastante Brasília, que está dividida entre essa decisão de Toffoli, essa repercussão, e a expectativa que a gente está agora aqui de que, de fato, saia a reforma ministerial nas próximas horas, digamos assim. Então, Diego, acho que. Bem, antes de mais nada, boa noite, Diego, boa noite, Carla, boa noite a todos e todas. Eu acho que dá para tirar várias discussões a partir do que aconteceu, né? Primeiro, a gente sempre alertou durante todo o processo da Lava Jato, né? Uma coisa é o devido combate à corrupção no Brasil, né? É claro que houve crimes, tudo isso, tipo, você tinha a questão, houve elementos, né, na Petrobras, em outros lugares, houve muito, muito problema levantado, fato, isso é fato. O próprio, vários dos envolvidos, inclusive no pessoal no governo Lula, tinha muita gente que falava, olha, isso aqui tem problema realmente, tem que ser investigado. A grande questão é que, no afã de tentar pegar o grupo político do presidente Lula, de atingir o Lula, derrubar o presidente Lula no meio do processo, a Lava Jato atropelou a lei. Né? E foi muito além da lei, né? E a gente viu, inclusive, pelos áudios gravados, quer dizer, os áudios obtidos, né, no processo da Vaza Jato, o hacker de Araraquara, tudo isso, a gente viu diálogos em que os investigadores ou seja, os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, né, coordenados, né, inclusive pelo Deltan Dallagnol, que também se manifestou aí, como a gente pôde ver, estiveram em conluio com o juiz do caso, né, que era o juiz Sérgio Moro. Né? E então, isso em primeiro lugar. Em segundo, Curitiba, depois o próprio STF falou que Curitiba não era a vara competente para poder julgar esse caso. E uma série de outras irregularidades que aconteceram durante o processo. Então, o que acontece? No afã de pegar Lula, no afã de ir atrás dele, de derrubá-lo politicamente, o que acabou acontecendo, Lula ficou preso 580 dias, né? Por conta disso, o que eles fizeram? Atropelaram a lei. Então, e isso, na verdade, não é a primeira vez que acontece. Na própria Itália aconteceu isso, em vários outros lugares, no afã de tentar cumprir a lei, os próprios atores do Estado acabam cometendo crimes, né, que podem ser até mais graves do que os próprios envolvidos, né. Então, você tem isso. Segundo,
A gente tem uma outra história também nesse. E aí o que acontece é que a gente tem visto a Lava Jato se deteriorar na nossa frente por conta disso. Né? Há tantas coisas que faziam sentido investigar, quanto aquelas que foram um exagero, vão se desmontando à nossa frente. Agora, na declaração do Toffoli, aí eu termino com isso, Diego, também tem uma outra coisa interessantíssima, que eu até tratei no meu texto, né? Ou num texto meu hoje, né? Porque é o seguinte: o Toffoli ele vem buscando uma reaproximação desde que Lula venceu as eleições. O Toffoli foi indicado pelo próprio Lula ao STF, né? Depois, quando o Bolsonaro estava para vencer, ele começou a dar declarações, chamar o golpe de 64 de movimento, né? Depois, uma aproximação fazendo pontos com o Bolsonaro para tentar evitar um golpe que a tentativa ocorreu de fato no dia 8 de janeiro, né? Queria ser uma pessoa para fazer a ponte, tudo isso mais, e chegando ao ponto de que o próprio Toffoli negou a autorização de que Lula fosse ao velório do irmão Vavá em 2019. O Toffoli falou: olha, se o Lula quiser, ele pode encontrar com familiares numa base militar lá perto, né? E pode levar o corpo do irmão lá na base militar para ele ver. Isso chateou o Lula, magoou o Lula de uma maneira muito grande, muito forte. Né, o próprio Toffoli, depois, no final do ano passado, teria pedido desculpas para o Lula por conta disso, mas isso pegou tão mal, né, que certas coisas não são tão facilmente esquecidas. Né? E agora, o Toffoli, com essa mudança dos ventos políticos, tenta se aproximar novamente do presidente da República, como ele se aproximou do Bolsonaro. Agora ele se aproxima do Lula, dá declarações fortes, como a prisão do Lula foi um dos maiores erros judiciários da história do país. Foi um dos maiores erros judiciários da história do país? Na minha opinião, foi. Carla, o que você já conseguiu apurar sobre essa postura aí dos militares tentando se reposicionar, né, no pós-Bolsonaro? Então, o ministro da Defesa, José Múcio, ele tem feito muito esse papel, até apelidam ele o civil mais militar que tem na esplanada, ele, né? Porque ele faz essa ponte muito bem aí com os militares, e ele tem feito isso. Ele disse também isso aqui para a gente em entrevista, né? Ele está querendo, ele disse que ele quer que os culpados sejam punidos para que a instituição e para que a suspeição não fique com o todo, né? 7 de setembro é um desfile, tem essa origem do desfile militar. A esplanada vai ter ali uma exposição tanto da aeronáutica quanto da marinha e da Força Aérea. E amanhã esse desfile vai voltar a ser o que era, né? Um desfile militar que passam ali as três forças, tem a cavalaria, as bandas, enfim, a esquadrilha de fumaça, sem esse contexto político que a gente vinha tendo nos anos anteriores, né? Agora, a gente tem que ver assim também, no ano passado, dado o calor do 7 de setembro e o receio com que Bolsonaro faria, como que seria, ele estava em plena campanha eleitoral, né? Já disse isso aqui também, mas eu lembro que os presidentes dos poderes nem foram, né? No caso, era o Toffoli, né? Eu acho, o presidente do Supremo, o Lírio e o Pacheco não foram ao... Era o Toffoli ou o Fux? Deu branco agora aqui. No ano passado. Peraí. Eu pesquiso aqui para você. Era o Fux. Fux, isso. Os três, porque eu confundo às vezes, desculpa, gente. Os três presidentes dos poderes não foram, a expectativa desse ano é que tenha essa presença, a gente ainda não tem certeza de todos, mas volta a ter a institucionalidade, digamos assim, da data, né? Verdade. Lembrando que hoje tem pronunciamento do presidente Lula, né? 8h30 da noite ele vai falar, rádio e TV, né, Carla? Por 8 minutos, rádio e TV, por 8 minutos o presidente vai falar sobre essa data. E aí é engraçado, que a gente também já falou isso aqui segunda-feira, se não me engano, né? Que o presidente, ontem mesmo, que o presidente Lula falou sobre essa relação dos militares e o 7 de setembro no café, na conversa com o presidente, e ele fez uma crítica, né, dizendo que os militares se empoderaram do 7 de setembro, né, e aí eu até citei que eu achava que o presidente estava querendo focar querendo criticar o Bolsonaro sem citar o ex-presidente, porque é uma data, aí o Saka até lembrou, né, falou um pouco aqui de um contexto histórico da data, mas é porque tem esse contexto de desfile militar mesmo aqui, na cerimônia em Brasília, e a expectativa é que não tenha fala de Lula nem nada, justamente porque ele vai fazer essa fala em cadeia nacional hoje à noite. Verdade. E aí, Sakamoto, o que esperar desse 7 de setembro? Conversei hoje com algumas autoridades, até com o secretário de Segurança do DF eu conversei, ele falou que está tranquilo em relação a isso, porque parece que
não há nenhuma movimentação, né, de manifestações ou algo violento, mas é claro, está preparado para o imponderável, né? De qualquer maneira, a gente já falou sobre isso, é recuperação de uma data e de símbolos também. Policial escaldado tem medo de tweet ameaçador, né? Tipo, para quem. Vamos lembrar que a Polícia Militar do Distrito Federal, né, como a gente já comentou aqui, foi conivente, né, leniente, né, apoiadora, né, pelo menos a cúpula da Polícia Militar, dos golpistas no dia 8 de janeiro, né? Tanto é que você tem parte da cúpula presa neste momento, exatamente por conta dessa leniência, dessa convivência, do incentivo que eles deram para que os golpistas fizessem, abusassem, se lambuzassem na esplanada dos ministérios, enquanto, é claro, alguns policiais tentavam proteger os prédios públicos e apanharam por conta disso, né? Então, e como aí houve intervenção na segurança pública do Distrito Federal, né? O próprio governador foi removido temporariamente, há um receio, né, por parte do Distrito Federal, inclusive de perder recursos do fundo bilionário que os estados pagam para manter a segurança do Distrito Federal, exatamente porque o Distrito Federal hospeda a sede dos três poderes, né? Então é o seguinte, há uma preocupação, há também agência de inteligência, ministério, exército também, o exército também está morrendo de medo, também não quer né, que não pareça que foi leniente, que foi tudo. Então a questão da guarda do Palácio do Planalto também está totalmente... O pessoal está totalmente de olho, né, no que vai acontecer, monitorando redes sociais. Então, a questão é só, na verdade, a gente acompanhar. Porque também tem um ponto que é o seguinte, Diego, os bolsonaristas estão fazendo uma campanha contra o 7 de setembro, falando para o pessoal fique em casa no 7 de setembro, né? Muito legal, porque eles ficaram enchendo o saco para todo mundo ir para a rua e se contaminar e morrer por Covid durante 2 anos, e agora estão falando para o pessoal ficar em casa no 7 de setembro, exatamente para não fazer número em nome do presidente Lula. Até porque é o seguinte, não sei se vocês percebem, o bolsonarismo vincula uma data à pessoa que está lá na questão. O 7 de setembro, e acho que é isso que o governo Lula também está tentando transformar, e o discurso do Lula hoje vai nesse sentido, é tentar fazer com que a data seja uma data nacional, uma data voltada a comemorar os 201 anos, né, da independência, uma coisa que paira acima de partidos políticos e de grupos políticos. E durante os seus 4 anos, o Bolsonaro tentou sequestrar a data para os seus interesses pessoais, né? Então, o Lula, nesse discurso, vai tentar mostrar o contrário. Isso não interessa o bolsonarismo quer que a data seja uma data voltada para os seus interesses, então o pessoal não vai ficar do lado de fora. Eu diria que é muito improvável que vá acontecer algum problema de violência que nem nos outros anos, Diego, mas a gente não sabe, né, até onde vai, quais são as ramificações, lembrando a todos e todas que no dia 7 de setembro do ano passado, depois inclusive do Bolsonaro falar que era necessário extirpar da vida pública políticos de esquerda, um bolsonarista assassinou um lulista após um debate político em Confresa, no Mato Grosso. Acabou de sair a condenação dele, 14 anos de prisão. Então a gente não sabe, pode acontecer muita coisa. Então as pessoas têm que tomar cuidado, as instituições têm que estar de olho. Pois é, está durando bastante, segundo alguns ministros, com o capítulo final quase pronto para ir ao ar hoje, é o que a gente espera. Você desenhou bem o que está no momento hoje na mesa, é isso mesmo, com um detalhe que ainda está em aberto, que pode ficar para depois, que é a Caixa Econômica Federal, que o PP de Arthur Lira e Ciro Nogueira também pleiteia, né? Aí nos bastidores Ciro Nogueira diz que não vai entrar na base, mas é o PP e é Arthur Lira, o presidente da Câmara, que tem indicado o nome, um possível nome para a substituição da presidência da Caixa. Ele quer Margarete Coelho nessa função, mas ainda pode ser que saia isso hoje, pode ser que não. O que está mais encaminhado para sair hoje é esse desenho que você colocou, a saída da Ana Moser, com a possibilidade, Diego, que o que estava em discussão agora à tarde, da criação de um cargo para ela, de autoridade olímpica ou algum outro cargo de honra, para que a ministra possa continuar colaborando com o presidente Lula, lembrando que ela está aí no que a gente considera a cota pessoal do presidente, né, não é ligada a um partido político, e Márcio França, convencido também aí num trabalho que nos bastidores foi feito com a ajuda do vice Geraldo Alckmin, convencido a deixar portos e aeroportos e pegar essa pasta
de micro, pequenas empresas, empreendedorismo, né? Tem umas outras coisas aí, né, nessa pasta, que vai ser a 38ª pasta do governo Lula, criando mais um ministério aí em menos de um ano de governo para acomodar esses aliados. O governo já admitia, né, isso publicamente há muito tempo, por isso que a gente fala o fim da novela, né? Então não tem grandes surpresas essa entrada de PP e republicanos no governo agora. E aí o que se espera, o governo conseguiu a aprovação de matérias importantes, né? Mas ainda tem aí algumas matérias que eles consideram matérias que precisam mexer no sistema tributário, na questão de arrecadação, na questão das contas públicas, para fechar as contas aí, para o Haddad conseguir chegar na promessa de zerar o déficit no próximo ano. Então, o presidente Lula ficou hoje reunido no Palácio, ele ficou hoje no Palácio da Alvorada, não, cancelou uma agenda que tinha na Agência Brasileira de Inteligência, quem foi o Alckmin representando o presidente, e ele ficou hoje o dia dedicado na Alvorada nessas conversas e nessas articulações. E aí, como você falou, o nosso repórter Lucas Teixeira está lá na Alvorada, né, fazendo o que a gente chama daquela portaria básica, que devia ter aula disso na faculdade de jornalismo, porque é uma coisa que a gente faz e muito aqui em Brasília. E aí entrou no meio da tarde a ministra Ana Moser, que já tinha tido uma conversa com o presidente Lula, e ontem, segundo a nossa apuração, o Lula não demitiu ela, ele tratou ela com muita delicadeza. Ele falou para ela o seguinte: possivelmente eu realmente vou precisar do seu cargo, mas eu ainda quero contar com a sua colaboração. Por isso esse desenho de buscar um novo cargo para a ministra, no que pode ser uma autoridade olímpica ou uma autoridade esportiva, eu não sei exatamente como é que vai ficar fechado esse desenho. E aí ficou de conversar isso hoje. Por quê? Porque ontem ainda, quando o Lula estava querendo fechar essa estratégia, o pessoal do PP, o pessoal que vai ficar com a pasta dos esportes, estava justamente falando isso. Queremos mais, queremos turbinado, queremos as esportivas, assim, não sei se está legal. Então, nesse xadrez aí, ainda estavam jogando essas últimas peças, os novos aliados do presidente Lula, fazendo aí mais demandas para que essa conta feche. E aí, Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, chegando na Alvorada, no carro, com os dois novos ministros, que ele mesmo, Padilha, já disse publicamente que seriam os novos ministros, ele chegando com esses dois personagens no Alvorada para essa conversa com Lula, é evidentemente que aumenta a expectativa de que o anúncio oficial seja feito hoje. Aí a gente não sabe se por Lula ou se por Padilha, como é que vai ser esse formato, mas a expectativa, e os próprios ministros do governo têm dito isso, é que esse anúncio saia nas próximas horas, até porque amanhã, depois da cerimônia de 7 de setembro, o presidente Lula vai viajar para o exterior e quer deixar esse capítulo aí resolvido. E aí, Sakamoto, o que você acha que sai dessa mini-reforma? E se você considera justa, adequada, satisfatória, porque é claro que o governo quer votos, né? Será que eles vêm com essas trocas todas? Então, Diego, é interessante que dentro do Ministério do Esporte, né, tem uma frase que eu ouvi de duas pessoas lá de dentro, que o que estava salvando o Ministério do Esporte, né, a ministra Ana Moser, era o apetite do próprio PP. Exatamente porque o PP, né, se o PP tivesse aceitado, né, inicialmente a oferta do Ministério dos Esportes, ele teria provavelmente a Ana Moser teria sido substituída até antes, né? O que aconteceu é que o PP não aceitou, achava muito pouco, né? Eles ficavam felizes com a ideia de que você em qualquer vilarejo do Brasil, claro, você tem uma quadra, um campo, alguma coisa que você pode entregar para a prefeitura, vereadores locais, né, tudo, alguma coisa para poder ajudar na eleição de aliados, né, e depois deputados federais, ou seja, tem uma ramificação de atuação, né, distribuição de recursos, pode pendurar emenda aqui e ali, mas eles achavam muito pouco, eles queriam um ministério mais parrudo, com mais recursos, com mais dinheiro, né? E aí queriam a saúde inicialmente, depois queriam o Ministério do Desenvolvimento Social, aí com as portas sendo fechadas, o governo Lula foi agregando coisa ao Ministério
do esporte, né? A questão dos recursos, como a Carla falou, das apostas esportivas, eventualmente discute-se agora, inclusive, cassino online. O interessante vai saber se isso vai, como é que isso vai ser visto pela bancada evangélica que não gosta da ideia da legalização do jogo no Brasil, né? Então, as outras coisas penduradas lá no meio para deixar o ministério mais parrudo e poder ser consumido pelo PP. Né? Ao que tudo indica, deve ter chegado a um bom termo, né, entre eles, e isso vai cair agora, cai no colo da Ana Moser, né? Uma pessoa que estava desenvolvendo um bom trabalho, né? Uma pessoa técnica que não tem uma relação partidária, né? E inclusive esportistas de todo o Brasil, esportistas progressistas, é claro, apoiaram Lula, fizeram campanha para Lula, porque acreditavam que finalmente o esporte teria um espaço para ser pensado, não apenas nas questões de alto rendimento, mas também na base, né? No esporte como uma ação social, de inclusão social, de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, mas isso não pode acontecer com o Centrão? Bem, olha o que a gente está discutindo, gente. A gente está discutindo aqui o quê? Está discutindo aqui, o Centrão quer assumir o Ministério do Esporte para desenvolver um projeto tal que eles têm para o esporte? Ou eles estão querendo assumir o Ministério do Esporte porque lá pode dar dinheiro e pode ajudar a reeleição de deputados, de prefeitos e por aí vai? É opção 2. Ninguém aqui está discutindo um projeto de esporte para o Brasil, né? E depois todo mundo fica, o Brasil não ganha muita medalha, né? Por que será? Né? Por que será que um país tão populoso que o nosso, com tanta potencialidade, não acaba desenvolvendo toda essa potencialidade? Por que ginastas, esportistas, nadadores, pessoas que, na verdade, acabam se sobressaindo, acabam virando heróis, né? Porque quase que é heroísmo, né? Você acabar se tornando um esportista de alto rendimento num país em que acontece isso, em que o Ministério do Esporte é usado e rifado em nome da governabilidade. O governo Lula precisa de governabilidade? Ninguém nega isso, é claro que precisa. Mas vai fazer isso logo com um ministério técnico que tem uma mulher à frente? Aí fica difícil. Qual?